Agora é com você, J. Lacerda, o comentarista crítico, porém imparcial. Muita polêmica no pênalti marcado aí em favor do Bahia, que deu uma vitória ao Bahia 1-0 em cima do Ceará. O Alvinegro agora esquece a polêmica, porque sábado já tem o São Paulo e o Fortaleza nesta quarta, às 23 horas, contra o Bucaramanga pela Libertadores. Lacerda. Então, Mário, é bom que esqueça mesmo, porque parece que acabou o mundo. Parece que nunca mais árbitro vai errar, nem contra nem a favor. Erram também a favor, ninguém diz nada. Não ouvi a torcida do Fortaleza protestar, porque o VAR chamou o árbitro para dizer que houve um toque do zagueiro do Palmeiras na área e marcou o pênalti contra o Palmeiras. Imaginou se aquilo fosse na área do Fortaleza, hein? Eita, que VAR desgraçado, que o árbitro não viu, mas ele viu e chamou. É assim. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não quero mais nem dizer se foi pênalti, se não foi pênalti, porque eu acho que a gente deve usar as situações como exemplo para melhorar. E eu não vejo nem ouço, já disse isso N vezes, dirigente nenhum do futebol brasileiro discutir a arbitragem para melhorar. Você já viu? Já ouviu alguma vez? Quando se fala em melhorar a arbitragem, dizem logo é gasto. Uma das coisas é profissionalizar o árbitro. Dizem é gasto. Não dá para fazer isso no futebol brasileiro porque é gasto. E a gente já gasta muito. Eu questiono apenas o VAR. Que a CBF deveria dar uma tecnologia melhor ao VAR. Que isso ela deveria fazer. E deveria disponibilizar VAR nas outras divisões também. Aí nas outras divisões até que poderia ser esse VAR meio letré que tem aí. E uma tecnologia melhor, avançada, para a primeira divisão. Aí eu questiono. Quanto ao fato que se foi pênalti, que não foi, nem vou discutir isso mais. Foi a pergunta que eu mais ouvi hoje. E eu ouvi também várias opiniões. E vi várias opiniões. E fiquei vendo e revendo o vídeo várias vezes. Se aquilo tivesse acontecido com um atacante do Ceará, eu aposto que não teria ninguém aqui dizendo que não foi pênalti. Eu queria ver, se fosse um atacante do Ceará, que tivesse acontecido aquele lance, eu queria ver quem era que estava aqui dizendo que não foi pênalti. Dirigente do Ceará, ninguém, dirigente, honestão, sincerão. Dizendo, rapaz, nós ganhamos, mas não foi pênalti não. Ali não foi pênalti não. Então ficou feio para o que o presidente do Ceará, João Paulo, fez lá na Fonte Nova. Ficou feio, presidente João. Você é um homem decente, cara. Olha, a sua postura é postura cidadã. 2 ou 3 vezes só que eu encontrei o presidente João Paulo, eu realmente fiquei impressionado com a tranquilidade dele, com a postura dele, com as colocações dele. Eu custa acreditar, estou com várias postagens aqui, ouvi colegas de Salvador, custa crer que você realmente perdeu as estribeiras do jeito que estão dizendo lá na Fonte Nova. Não faça isso. Não é? Isso não é legal. Não é legal. Já aconteceu aqui também com esse presidente do Ceará, que até deu uma pancada no árbitro. Não fica legal isso. Eles erram. Quando errar a favor do Ceará, vocês vão se comportar assim também? Isso é que eu quero saber. Eu já perguntei isso para dirigente do Fortaleza e pergunto para o dirigente do Ceará. Quando acontecer erro, porque vai acontecer, e já aconteceu nesse campeonato, vocês vão se comportar do mesmo jeito? Tem que se comportar do mesmo jeito. Ainda que não sejam nervosos desse jeito, mas digam, olha, a bem da decência, a bem do futebol, nós ganhamos o jogo, nós empatamos o jogo, mas não foi pênalti, não foi falta. O jogador não merecia ter sido expulso, para o bem da arbitragem do futebol brasileiro. Que é isso que eu quero saber. Outra coisa, ensinem seus jogadores. O Condé falou até uma coisa legal, né? Sobre o Everton Ribeiro. O árbitro, esse mesmo árbitro, como é o nome? Candançan, né? Esse mesmo árbitro, no Bavi decisivo, do estado. O Clay. É o Clay. O outro do Bavi foi o Candançan.
Everton Ribeiro merecia ter sido expulso porque cuspiu no rosto do adversário. Não era nem, ele já tinha amarelo. Não precisava nem o primeiro amarelo. Ele cuspiu. O árbitro fez que não viu. Foi embora e o árbitro não chamou. O VAR não chamou também porque ele não... O VAR não pode apitar. Outra coisa que tem que ser dito, o VAR não é para apitar. O VAR é para corrigir. Então, se ele tivesse dado um cartão amarelo, o VAR teria chamado e dito, olha, o cartão é vermelho. Como ele não disse nada, não deu nada, o VAR também não pode chamar. Mas vai para o relatório. Vai para o relatório. Tantos minutos, tal jogador assim, deveria ter sido aplicado o cartão tal, não foi. Então passou. E agora, Everton Ribeiro deveria ter sido expulso no jogo de ontem. Porque ele deu uma entrada violenta no Dieguinho, e já tinha amarelo, e o árbitro seguiu, e ele estava próximo do lance. Ele foi embora. Deveria ter sido expulso. E o treinador do Ceará, Léo Condé, fala sobre isso. Outra coisa, Léo Condé, eu acho que você vai fazer isso. Chama teu jogador, Pedro Henrique, assim como o treinador do Fortaleza tinha que fazer, e se eu fosse diretor, se o treinador não fizesse, eu faria, porque eu sou diretor, posso fazer. Eu, diretor, não sou, nem pretendo ser, nem tenho capacidade para ser, mas estou apenas dizendo que eu, diretor, faria. Daverson, por que tu foi cometer aquela besteira lá no canto do campo? Tu não está vendo que o jogo está terminando? Tu não sabe que é só tu apertar ali? De um lado já tinha outro marcador, para que tu vai chegar cometendo falta? Tomou o gol. Tomou o gol. Finalzinho do primeiro tempo. Ô, Pedro Henrique, você joga futebol há quanto tempo, meu filho? Você entende de regra de futebol? Você entende de tática de futebol? Você já viu alguém marcar alguém por trás? Você joga pelada? Você já viu alguém marcar alguém por trás? Você marca por trás ou pela frente? Já tinha um zagueiro do Ceará esperando o atacante do Bahia. O que é que Pedro Henrique vai fazer por trás do jogador do Bahia? Explica para mim. Se alguém me convencer, ele está errado. Então o treinador ou alguém tem que chamar a atenção. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não têm conhecimento de regra também. Eles não têm, já disse isso aqui mil vezes. Qual é o clube do Brasil que faz palestra de regra de jogo para seus jogadores? Só tinha um, que era o Atlético Goianiense. Tinha um, que tinha um ex-árbitro lá. Nós entrevistamos aqui ele, inclusive, um dia. Aí o cara achou uma proposta, foi embora trabalhar no exterior. Eu acho que na Arábia, inclusive. Porque ele ganhava pouquinho lá também, porque não valoriza, né? Ex-árbitro no clube de futebol não tem serventia alguma, tem muita. Porque ele ensinava desde a base, aos jogadores, desde a base, a se dirigir ao árbitro, a respeitar o árbitro e a entender a regra do jogo. Então acho que a discussão deveria ser mais propositiva e não do jeito que é, inclusive partindo dos dirigentes também. O que há é divergência, aí é que eu discordo, a regra interpretativa, negativo. Por isso que está essa divergência, um acha que é, o outro acha que não é, e vira essa balbúrdia. Quanto à comissão mista, eu acho até interessante, não vejo besteira não. Você não tem comissão multidisciplinar, de uma equipe ali de pessoas, de áreas diferentes para analisar algo, porque são cabeças diferentes, é assim, por isso que tem um argentino, um chileno, não sei o quê, para visões diferentes, inclusive lá embaixo, talvez isso aqui não fosse pênalti não, mas no Brasil o cara passa com 1 metro de distância, o jogador bota a mão no rosto e cai e é pênalti, que está errado, eu tenho dito também, anos a fio aqui que está errado. Marinho lá, saiu do Brasil, acho que ele nem entrava em campo mais, já seria punido antes de entrar em campo, mas aqui todo mundo acha bonito, esses faniquitos do Marinho. Então, tem que acabar com essa divergência? Tem que acabar, mas haver uma discussão propositiva para isso. Então é isso que eu queria dizer, meu caro Neto, porque está um choro tão terrível, que parece que assassinaram os 11 jogadores do Ceará, lá na Fonte Nova. Eu não sei se você me entendeu. Olha, falando sobre essa questão aí de arbitragem, você falou no começo do seu comentário sobre a questão do VAR, né? Eu queria falar sobre outra tecnologia que está aparecendo no futebol, não só sobre pênalti agora, mas a questão do semi-impedimento, né? Que a gente vê nas grandes ligas, na Copa América já foi adotada lá nos Estados Unidos, e por que não a gente não consegue trazer isso para o futebol brasileiro, para tirar a dúvida do torcedor, que aí o impedimento semi-automático
É um robô, entre aspas, um robô que decide praticamente. Então não é uma pessoa para gerar essas confusões, né, Lacerda? Exatamente. Então você teria que ter uma tecnologia melhor. Tem tecnologia melhor. Então coloque 3D, 4D, 10D. Bote aí a mão toda, 11D. Pega alguém que tenha 10 ou mais de 10 dedos e bota lá esse negócio para funcionar. O que não pode é ficar essa discussão interminável o tempo todo, porque um árbitro vê de um jeito, outro árbitro vê de outro tal. Aqui o VAR, olha o que a comissão de arbitragem da CBF disse, que achou que foi pênalti. O que significa dizer que se o árbitro não tivesse marcado, ele estaria punido. Ele estaria punido. Foi isso que o VAR tentou fazer. O VAR tinha ali consciência de que a comissão iria dar aquilo como pênalti. E disse a ele, rapaz, presta atenção. E se ele não é que a comissão disse isso porque o VAR fez aquilo, não. Eu não acredito nisso, porque também é leviandade demais a gente ficar achando aqui que todo mundo é leviano. Que tudo está errado e que tudo é no combinadinho e que tudo é leviandade. Então você quando começa a pensar leviandade demais sobre os outros, você que está sendo leviano. Então vamos ter cuidado também com isso. Eu estou nessa sala aqui, tem 5 pessoas, achar que os 4 são levianos, só eu que sou honesto. Então, devagar também com a dor, que o santo é de barro. Eu só queria falar isso, porque é choque. Mas é o desafio. Na hora que errarem a favor de vocês, digam, sejam honestos. E vão discutir para que isso melhore. Para todo mundo. Não é só para mim, não. Isso está incomodando a muita gente. Os árbitros erram. Mas vamos tentar corrigir. Não ficar nessa panaceia aí, nesse negócio, nesse tiroteio para todo lado, que isso não vai resolver nada. E ensinem seus jogadores a entender a regra do jogo, porque eles não sabem. Ensinem a jogar. Porque tem jogador que é tão ruim que comete falta até correndo. Pô, Pedro Henrique, o que você vai fazer ali atrás do cara? Oh, perdeu o cara? Perdeu. E a gente não está falando de um garoto não, né? O Não. Pedro Henrique já tem passagem de futebol europeu, jogou por 2 grandes do Brasil, Internacional e o Corinthians. Pois é, ninguém falando disso, eu acho que internamente nos clubes, se não fala é um grande Brasília, pecado. 19 horas. Isso aí, Mário.